Relaxando o corpo, suavizando, melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido. Feche os olhos e ouça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. No remédio poderoso para a nossa cura, e que assim seremos livres, independentes e felizes. Amém. Relaxando o corpo, suavizando, melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido. Feche os olhos e ouça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. No remédio poderoso para a nossa cura, e que assim seremos livres, independentes e felizes. Amém. Relaxando o corpo, suavizando, melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido. Feche os olhos e ouça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. No remédio poderoso para a nossa cura, e que assim seremos livres, independentes e felizes. Amém. Relaxando o corpo, suavizando, melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido. Feche os olhos e ouça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. No remédio poderoso para a nossa cura, e que assim seremos livres, independentes e felizes. Amém. Relaxando o corpo, suavizando,
melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido. Feche os olhos e ouça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. No remédio poderoso para a nossa cura, e que assim seremos livres, independentes e felizes. Amém. Relaxando o corpo, suavizando, melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido. Feche os olhos e ouça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. No remédio poderoso para a nossa cura, e que assim seremos livres, independentes e felizes. Amém. Relaxando o corpo, suavizando, melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido. Feche os olhos e ouça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. No remédio poderoso para a nossa cura, e que assim seremos livres, independentes e felizes. Amém. Relaxando o corpo, suavizando, melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido. Feche os olhos e ouça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai, relaxando o corpo, suavizando, melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido.
Feche os olhos e ouça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. No remédio poderoso para a nossa cura, e que assim seremos livres, independentes e felizes. Amém. Relaxando o corpo, suavizando, melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido. Feche os olhos e ouça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. No remédio poderoso para a nossa cura, e que assim seremos livres, independentes e felizes. Amém. Relaxando o corpo, suavizando, melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido. Feche os olhos e ouça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. No remédio poderoso para a nossa cura, e que assim seremos livres, independentes e felizes. Amém. Relaxando o corpo, suavizando, melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido. Feche os olhos e ouça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. No remédio poderoso para a nossa cura, e que assim seremos livres, independentes e felizes. Amém. Relaxando o corpo, suavizando, melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido. Feche os olhos e ouça. Não julgueis e não sereis julgados.
Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. No remédio poderoso para a nossa cura, e que assim seremos livres, independentes e felizes. Amém. Relaxando o corpo, suavizando, melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido. Feche os olhos e ouça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. No remédio poderoso para a nossa cura, e que assim seremos livres, independentes e felizes. Amém. Relaxando o corpo, suavizando, melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido. Feche os olhos e ouça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. No remédio poderoso para a nossa cura, e que assim seremos livres, independentes e felizes. Amém. Relaxando o corpo, suavizando, melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido. Feche os olhos e ouça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Relaxando o corpo, suavizando, melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido. Feche os olhos e ouça. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão. No remédio poderoso para a nossa cura, e que assim seremos livres, independentes e felizes.
Amém. Relaxando o corpo, suavizando, melhorando cada vez mais. Vamos agora realizar o Evangelho de São Lucas. Pensemos em Deus, pensemos na luz, pensemos no amor. São Lucas. Esse Evangelho é lindo. O juízo temerário é proibido. Feche os olhos e ouça. Não